Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, junto com meu parceiro aqui nos trabalhos técnicos, André Santos, fazemos companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e entre as rádios você escolhe a de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos começar o nosso programa falando sobre o tempo, né? Esse assunto que nos últimos tempos tem sido muito recorrente, até porque, né? Existe um sol para cada um, pelo menos na minha terra é assim que a gente diz, né? Tá um sol para cada um lá fora, muito calor, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, né? A gente tá sentindo aí já esse tempo mais seco, até porque tem alguns dias, né? Sem chuva significativa na região. E nós estamos na expectativa do quê? Daquela frente fria, né? Que estava prevista na semana passada. E a Mônica Maria vai contar pra gente, será que essa frente fria conseguiu avançar aí e chegar na nossa região? Existe alguma previsão para isso? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, final de semana de bastante calor na região e para hoje a expectativa é que a frente fria prevista para a semana passada chegue na região para trazer um pouco de chuva e melhore a qualidade do ar. Começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter um dia de sol entre muitas nuvens e chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 19 e máxima de 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 19 e máxima de 29 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, segunda-feira deve ter sol com muitas nuvens e com possibilidade de chuva rápida a qualquer momento. Mínima de 16 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Meio-dia mais 33 minutos e o Ministério Eclesiástico, que é o Ministério dos Homens dedicados ao serviço de Deus, compreende 3 diferentes graus do sacramento da ordem sacerdotal: os bispos, os sacerdotes e os diáconos. 2 destes graus participam ministerialmente do sacerdócio de Cristo: a ordem episcopal, correspondente aos bispos, e a ordem do presbiterato, correspondente aos padres. A ordem do diaconato, segundo o Catecismo da Igreja Católica, destina-se a ajudar e a servir bispos e presbíteros. Diaconia é a palavra grega que define a função dos diáconos. Essa palavra significa serviço e é de tanta importância para a igreja que se confere por um ato sacramental chamado ordenação, ou seja, pelo sacramento da ordem. Mas afinal, minha gente, o que é ser diácono na Igreja Católica? Você já deve ter visto aí na sua comunidade, no seu dia a dia, o diácono servindo, ajudando a comunidade, ajudando a Assembleia. Mas você sabe o que é real nesse sim a Deus, mas também aos irmãos? Qual que é o serviço que eles prestam à igreja? O que eles podem fazer dentro de uma comunidade? Quem pode ser diácono? Qual que é a diferença de diácono permanente, diácono transitório? Pensando nessas dúvidas que surgem ao longo da nossa vida e muitas vezes não temos a resposta, hoje o programa Abre Aspas vai servir para você também como uma catequese. Vamos entender um pouquinho sobre o real sentido e mesmo o sentido, mas também o serviço do diácono na Igreja Católica. Você que está nos acompanhando, é diácono, também é convidado a estar conosco participando pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta, também você que é diácono, né? Pode contar pra gente de onde você é, qual que é a sua experiência, para você o que significa ser diácono.
E nós vamos, claro, com muito carinho, ter aqui a sua participação no programa Abre Aspas, que hoje vai falar sobre o que é ser diácono na Igreja Católica. Abre aspas. E quem vai nos auxiliar, nos ajudar nesse tema, né, entender um pouquinho desse importantíssimo serviço da nossa igreja, e a gente recebe aqui hoje no programa Abre Aspas ao vivo, são os diáconos Vandeci José Salles, ele que é cooperador na Catedral São Dimas e coordenador da Comissão Diocesana de Diáconos Permanentes da Diocese de São José, e também o diácono José Silva, ele que é cooperador na Paróquia Nossa Senhora da Salete e representante dos diáconos no estado de São Paulo pelo Subregional 1. E eu quero cumprimentá-los aqui, pedir uma bênção especial já nesse início de programa, nesse início de semana. Diácono Vandeci, obrigada por ter aceito o convite e está conosco aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes. Deus abençoe você e todos que estão ouvindo, estão ligados aqui na Canção Nova. Nós que agradecemos também. Diácono José Silva, sua bênção. Obrigada por aceitar o convite e estar conosco aí, aqui nesse programa Abre Aspas na Rádio Canção Nova. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Sou Diácono José Silva. É minha bênção para o programa e para aqueles que estão nos assistindo. Com certeza, eu quero agradecer muito vocês aí, mesmo diante da correria do dia a dia, né? Ter aceito o convite e estar conosco. E também quero reforçar, você que é diácono, está nos ouvindo, nos acompanhando, graças a Deus, viu, diáconos? Temos vários que estão nos acompanhando sempre, participam conosco aqui, interagem, né? E a gente fica muito feliz de ter essa companhia também do outro lado de casa, mas a gente fica mais feliz ainda quando eles participam. E hoje é o momento, né? Para vocês também participarem, contar pra gente de onde você nos acompanha, onde você ajuda como diácono, né? E também sobre a sua experiência, né? O que significa para você esse serviço, esse sim. E você, claro, pode interagir. 12 30 19 8801, pode mandar mensagem de texto ou de áudio. E como eu comentava com os diáconos aqui antes da gente começar o programa, né? Já tem algum tempo que eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, de entender um pouco mais sobre alguns serviços que são realizados da nossa Igreja Católica e que nós, às vezes, acabamos aí não nos atentando a buscar informações sobre o real sentido, o que é aquele serviço, o que significa. A gente vê lá o diácono servindo, ajudando, mas a gente não sabe o que ele pode, o que ele não pode, como é que ele chegou ali, se ele estudou, se ele não estudou, se ele deu sim, ou ele foi obrigado, né? E a gente quer hoje bater esse papo. E claro que eu já quero começar perguntando para vocês aí, o que é ser diácono, né? Essa primeira pergunta que eu acho que muitas pessoas aí, quando tem essa curiosidade, quer saber o que é, o que significa ser diácono? Fiquem à vontade para responder, por favor. Bom, ser diácono está tudo fundamentado no Ato dos Apóstolos, né? No capítulo 6 e 7, onde os apóstolos, pela correria, a função que eles tinham, todo aquele trabalho que exigia de cada apóstolo ali de estar presente no meio do povo, de fazer a vez do evangelizar da ordem do Senhor, passou a então ter necessidades especiais que eles não conseguiam dar conta. A comunidade carente, por tudo aquilo que passava, sentia a necessidade de um olhar diferenciado. E os apóstolos, então, não tinham essa condição de estar em funções diferentes ao mesmo tempo. Então foi assim que eles estiveram, por luz do Espírito Santo, né? A ideia, então, de chamar alguns servos. Então, diáconos é servo, é aquele que foi chamado para servir. Essa é a função. Quem vem, pensa no diácono lá nas missas, todo bonitinho, de túnica, de estolas brilhantes ou não, de dalmáticas. Não é isso, né? Ali, com certeza, ali é um momento especial. Mas o diácono, ele é chamado exatamente nessa fundamentação bíblica de dar a vida exatamente por uma classe social, por momentos de pessoas os quais os padres às vezes não têm tempo e oportunidade de fazer de forma mais efetiva. Então,
do mesmo jeito que os apóstolos tiveram a inspiração de escolher alguns entre a comunidade para ajudá-los, assim também nós, diáconos, hoje somos também escolhidos, né, para que tenhamos essa entrega, esse chamado seja feito de forma mais produtiva em função do povo. Que bonito, né, quando o senhor fala sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem a real dimensão de como surge, né, os serviços, né, as funções dentro da nossa igreja. E é algo bíblico, é algo que vem ali, né? E a gente não entende, como o senhor disse, a gente só vê ali, né, vocês ali todos arrumadinhos, né, lá com a túnica, com a estola, mas não sabe que vai muito além daquilo, né? Aquilo é uma parte que a gente vê, né, Diácono José Silva? Tem muitas coisas ali nos bastidores, vamos dizer assim, que realmente vocês estão ali no dia a dia, na correria, nas atividades, dando esse sim, né? Veja bem, a diretriz dos diáconos permanentes da CNBB nos apresenta aqui no número 53 a tríplice missão do diácono. Fortalecido com a graça sacramental, os diáconos servem o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade. Olha só. Diante daquilo que o Vandercy falou, dos primeiros diáconos, que a igreja entende que foram os primeiros diáconos lá na igreja primitiva, na igreja que estava nascendo, né? Lá parece que o diácono, a função dele era servir a mesa, né? Que era a reclamação das viúvas que não estavam sendo atendidas. Então os apóstolos chegaram à conclusão que esse servo seria para fazer esse trabalho. Mas depois eu sempre penso nisso e vejo como um pouco de contradição, porque o primeiro mártir da igreja foi um daqueles homens. Olha só. Santo Estevão. Né? E ele não foi morto porque ele estava ajudando na mesa, porque ele estava pregando a palavra. Porque ele estava ensinando a palavra. Sim. Né? Foi diante da sua pregação, da sua maneira de apresentar Jesus ressuscitado, que levou as pessoas a executarem, né? Ou seja, a martirizarem o primeiro santo, que foi diácono. Né? Então, a tríplice missão do diácono, que é a palavra, que é a liturgia e que é a caridade. Então a gente trabalha nesse sentido. O que a gente faz? O que o diácono faz? Além de estar bonitinho lá no altar, né? Lá é parte do trabalho. Vamos dizer que lá está servindo a mesa. Sim. É ele que prepara o altar, é ele que está ali ao lado do padre, é ele que cuida daquele espaço, né? Mas fora daquilo ali, o que ele faz? O diácono, ele faz batizados. O diácono, ele assiste casamento, dá a bênção nos casamentos. Importante essa palavra que o senhor falou aí, né? Assiste casamentos. Porque as pessoas acham que é vocês que fazem casamento, hein? Eu brinco com os noivos, porque a gente, além de ir lá assistir o casamento, a gente prepara os noivos, né? Uhum. Normalmente as entrevistas com os noivos, sim, são os diáconos que fazem. Pelo menos na nossa diocese a gente trabalha assim, né? E eu sempre oriento os noivos, olha, pelo amor de Deus, não venha pedir para casar com o diácono não vai casar, certo? O diácono vai assistir o casamento de vocês, porque quem celebra o casamento são vocês. Sim, muito importante, já é uma catequese, isso pra gente... Os ministros do matrimônio, né, são os próprios noivos. Né, não dá, né, diácono? Deixa com a sua esposa lá, né? Não, eu ainda conto a minha história, eu quando fui casar, aquele meu irmão, Aquele por favor, meu irmão, fala do seu irmão. Aquele meu irmão era seminarista. Era seminarista na época. E ele me chamou, eu e a minha noiva, e disse: pelo amor de Deus, quando vocês forem casar, não vai falar pro padre que você aceita ele como marido. Olha para a noiva e olhe para o noivo. Essa é a função. E a gente aprendeu isso, né? A gente faz isso. E faz diferença, né? Sim. Manda um abraço, irmão do diácono José Silva. É Dom Moacir Silva, gente. Um abraço para ele aí. A sua bênção também. Agora,
também existe uma diferença, né, de diácono permanente e diácono transitório, né? E eu gostaria que vocês falassem isso para os nossos ouvintes, né? Que às vezes falam assim, não, mas o diácono não é casado, mas o outro não é casado. Existe uma confusão nisso, mas tem uma diferença, né? O diácono permanente são então esses servos escolhidos para servir a igreja, para acompanhar o sacerdote nos trabalhos pastorais ou na diocese, e eles são pessoas leigos, escolhidos, casados, né? Tem que ser casados, então chama permanente. Ele, para a ordenação dele, tem uma porção de requisitos, e o engraçado que depois, se ele ficar viúvo, ele não pode casar. Então, até tem uma pergunta aqui sobre isso. É verdade isso, então? É verdade, está no documento. Então, né? O diácono, se ficar viúvo, não pode casar mais. Não pode casar. Olha só. O diácono, no caso transitório, são aqueles que estão sendo preparados para o sacerdócio. Então, ele precisa fazer um período de, vamos dizer, pastoral, de serviço. Então ele tem que ter a experiência do servo, do diácono, né? Vai ser muito importante para ele. É pouco tempo, né? Tem às vezes diácono permanente que fica nem 6 meses, transitório. Né? Aliás, o transitório não fica nem 6 meses, mas é um período importante. Ele passa até a acompanhar os diáconos permanentes, vamos dizer, nos casamentos, nos batizados, nas entrevistas, aconselhamento, algumas coisas, e assim eles vão também formando aquilo que precisa para ser o sacerdote. Que bonito. Então, né, para você que está nos acompanhando, tivemos aí a graça, né, na semana primeiro dia, né, dia 1º de março, a ordenação de 6 diáconos transitórios, né, a quem já peço a bênção aí, porque eles vão passar por esse período, né, para no final do ano serem ordenados sacerdotes, né, então o nome já diz, né, transitório, vai passar, né, é uma transação aí de funções, vamos dizer assim, né. Uma transição aí de função. Exatamente. Agora, o permanente não, já é permanente, né? Então, é para sempre, é um sim para sempre, né? A prova disso que o nosso irmão José Silva, ele é viúvo e tá aí, ó, cumprindo aquilo que o documento pede. Ah, o senhor é viúvo, então... então diferente realmente... do que o documento pede. O documento fala que o diácono fica viúvo, ele não pode casar. Eu me ordenei já viúvo. Já viúvo? E pode, nesse caso pode. Não, casar não. Não, pode ser ordenado viúvo. Pode. Eu, quando estava fazendo a escola, minha esposa estava doente e ela veio falecer uns 2 anos antes da minha ordenação. Mas o meu propósito era ser diácono, né? E o senhor seguiu firme ali. E aí eu segui e assumi os compromissos de ser diácono, mesmo na condição de ser viúvo. Poderia ter mudado de ideia? Poderia. Mas o chamado do Pai não tem como você negar. Não tem, né? O chamado de Deus é o chamado de Deus. E quando a gente se dispõe a ouvir esse chamado e abrir o coração para isso, eu acredito que não tem o que mude. Né? Eu falo que Deus, quando Ele ama, e Ele ama, né? Ele faz o convite, né? Não quer, Ele segura, vem aqui, né? Você tá querendo fugir, mas não vou deixar, né? Agora, conta um pouquinho pra gente. Então, vocês... são convidados, então existe um convite por parte ali de um padre, é isso? Para se tornar diácono? Não é o diácono que a pessoa, eu quero ser diácono, se candidata ali para a vaga, vamos dizer assim. Eu e o José Silva, a gente teve a graça de cuidar da escola diaconal da última turma. Nossa! Então nós tivemos uma experiência por completo. Tivemos junto como candidato e tivemos também a experiência de ser administradores ali, né, desse período dessa turma. Então, acontece assim, conforme documento, se pede que o convite sempre parta do sacerdote, com o aval da comunidade, né? Então, tem vários pontos que diz como fazer. Toda essa tudo parte. documentado, tudo né? Documentado. Legal.
Então, o certo seria isso. O padre, ele vai olhar a comunidade, Sim. ele vai sentir as pessoas que têm, né? Então, ele vai convidar. Como aconteceu lá com os apóstolos, né? Isso. Eles olharam, Sim, né? exatamente. Legal. E outra, ele também não vai convidar assim sem consultar a comunidade. Importante. Ele tem esse sentido, né? Sim. Então, é assim que começa o convite, né? É lógico que a gente tem muitas pessoas que vêm procurar e querem ser diácono de qualquer jeito, né? Porque às vezes está olhando o diácono lá na missa, só, né? É o diácono bonitinho, arrumadinho, né? Mas não quer o trabalho, né? Ele não, quer dizer, ele não tem consciência do trabalho. Talvez não entenda, né? Sim. Que tem muito mais do que aquilo, né? Então, daí, a partir daí, que entra num processo, então, de vamos dizer, de formação e de maturação também. A pessoa precisa de um tempo para chegar a ver se a vocação é essa mesmo. Tá? Inclusive... no início, a gente chama de propedêutico, igual tem dos meninos que entram no seminário. É um período para a gente avaliar a condição do candidato, se ele realmente está com o desejo, a vontade de ser, se ele tem condição, né? Então, um ano mais ou menos nesse processo. Quase um estágio, né? Quase um estágio. Né? E o mais importante disso tem o consentimento do padre, tem o consentimento da comunidade, mas não podemos esquecer que tem que ter o consentimento da família. Então, isso que eu ia perguntar para vocês, né? Por exemplo, né? Foi feito o convite, né? Para o diácono Vandercy. Mas a esposa tem que dar um sim também. Opa. Se não der esse sim, não vai. Não, faz parte Como que é o nome da esposa, aliás? É Cássia. A Cássia. A Cássia. Teve que dar o sim lá junto com a família. Teve no processo, né, do chamado, tem o convite do padre com o aval da comunidade. Esse é um lado. E depois, para completar, tem que ter, vamos dizer, uma carta de permissão da esposa. Olha que legal. De próprio punho, de cada filho. Dos tá? filhos Dos também. Filhos também, tá? E também um pedido de cada candidato, pedindo a ordenação também de próprio punho. Nossa, que Tudo bonito. isso faz parte do processo antes de você entrar no período, vamos dizer, de formação mesmo, né? Essa parte, além disso, ainda tem que correr antes, vamos supor, batistério, crisma, o próprio casamento, tem que ser tudo validado. Tudo, nada pode ser estourar na última hora. Tudo então, faz parte do processo ali, né, seu José? E assim, é interessante, né, Diácono José Silva, que, como o senhor disse, no caso o senhor já estava viúvo, mas os filhos ali, a família tem que também participar desse processo. Eu quando não fui convidado. O padre insinuou que ia ter um dia eu estava no encontro um domingo à tarde, participando do encontro de pais e padrinhos. Terminei, estava indo embora, encontro com o padre próximo da casa dele. Aí ele fala assim: você sabia que a diocese vai abrir uma escola diaconal? Falei, não. Aí vai. Então tá bom. Ó, eu vou lá na sua casa conversar com a sua turma. Eu falei. Sobre, aí, né? Tudo bem. Aí fui para casa, cheguei em casa, minha mulher falou assim: o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Não, aconteceu sim, você está diferente. Eita. O que o padre falou? O que aconteceu, né? Aí eu contei a história para ela. E eu fui da igreja até na minha casa, que não é muito longe, a uns 200 metros. Eu fui dizendo assim: eu tenho inúmeros motivos para dizer não, se a história foi essa. Primeiro, que eu e a minha mulher, já tinha um caminhão de serviço na igreja, e eu trabalhava na época ainda de empregado, quase que morava no emprego, né? E ela, se falasse que ia pegar mais um compromisso na igreja, ela falava, então vai ter que ir embora, porque não tem jeito, né? E eu falei, ela não vai me deixar, não vai fazer essa carta de jeito não vai ter nenhum. permissão dela, né? Aí, isso era o meu primeiro pensamento. Segundo pensamento, que eu trabalhava num período da noite, e eu gostava do horário que eu fazia. Eu falei, essa escola com certeza vai acontecer no período da noite. Então, eu vou ter que mudar o horário de serviço,
Já estava fazendo a lista dos impedimentos ali. Já fiz e já fui para casa com essa. Quando a minha mulher fala assim, você tá diferente, né? Eu falei, não tô não, tá sim. Aí eu contei a história para ela, ela falou, chamou a criançada, o pai vai ser diácono. Meu Deus. Aí eu tive como dizer não? Não tinha, né? Porque ela já estava... Não tinha como dizer não. E como é que foi na casa do senhor, seu Vandeci? O meu foi assim. Foi diferente. Eu e minha esposa, nós éramos ministros, né, extraordinários da comunhão, e a gente acompanhava, a gente sempre era escalado para acompanhar casamento, para ajudar o diácono, ir ao sacrário, pegar comunhão, levar até ao altar, para o diácono servir os noivos. E tivemos então um casamento desse, né, e quando saímos, estava chegando no carro, o diácono veio atrás de nós e pediu para a gente parar e perguntou se eu tinha pensado em ser diácono. Eu falei, não, nunca pensei nisso. Entendeu? Não, já sou ministro, tá bom. Nunca pensei nisso. Mas vocês têm um perfil bom. Aí, você permite eu indicar você para a paróquia, para o padre? Eu falei, olha, você pode fazer, mas eu não... Né? Não botou muita fé não, diácono? Quem fez isso é o diácono Maurício, hoje está enfermo, né? É o irmão do diácono Lima, já falecido, Sim. Talvez vocês conheçam. Uma pessoa maravilhosa. Mas então, ficou por isso, né? Aí passou um tempo, o padre foi em casa para conversar com a gente. A gente ficou meio assustado, eu e minha esposa, não os filhos, só eu e a minha esposa. E quem foi o padre Geraldinho, acho que vocês conhecem Sim. bem. O padre Geraldinho é um padre bastante, vamos dizer, restrito, né? Ele fala pouco, mas ele é objetivo. É o estilo dele. Aí ele veio com papel, começou a fazer umas perguntas, deu umas tremedeiras, mas tudo bem, vamos lá. Não sei qual que era o objetivo final. Aí falou também com as perguntas para minha esposa, e daí depois ele falou assim, olha, é bem rápido do meu jeito, estilo dele. Vou colocar você para fazer o curso diaconal, mas vê se isso não sobe na sua cabeça. Estilo dele. Né? Eu falei, nossa, padre, você nem pensava nisso. Não estava nem sabendo que era para isso, né? E foi assim. Então, a partir daí que eu e minha esposa comunicamos aos filhos. Dos filhos a gente teve a maior alegria, tá? Imagino. Então são situações diferentes. Mas eu falo que não tem jeito, né? Tem hora que a gente brinca, tá, né? Levando aqui. Mas é Deus mesmo, não tem como, né? E aí o senhor comentava, eu falei dos filhos que tiveram, mas a esposa também fez a carta, né? Então é muito bonito isso, porque é realmente um serviço, e não é um serviço, não tem como ser um serviço só de vocês, tem que ser um serviço da família, né? Porque eu brinco, né? Eu falava isso ontem com meu esposo, né? Quando a gente dá um sim nosso pra Deus, né? Eu não sou só a Vanessa, mãe do Anthony, do Pedro, esposa do Alex, eu sou a Vanessa da Rádio Canção Nova, né? Vocês são os diáconos lá da catedral, diáconos lá da Nossa Senhora da Soledade, são os diáconos. A gente, né, eu falo, a gente deixa a nossa identidade ali de lado para um sim maior. E é a mesma coisa com a esposa, não tem como separar, né? Mas é muito bonito. André, tava esquecendo do intervalo, né? Mas já lembrei. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. E você participe conosco, 12-30-19-8801. Você que quiser mandar um abraço aí pros diáconos, você que é diácono, contar pra gente da sua experiência também, 12-30-19-8801. Hoje conversando com os diáconos Vandeci José Salles e também o diácono José Silva, e a gente volta já.
mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025 e hoje nós estamos recebendo com muito carinho os diáconos permanentes Vandeci José Salles, ele que é cooperador na Catedral São Dimas, em São José dos Campos, e coordenador da Comissão Diocesana de Diáconos Permanentes de São José dos Campos. E também o diácono José Silva, ele que é cooperador na paróquia Nossa Senhora da Soledade e representante dos diáconos no estado de São Paulo pelo Subregional 1, hoje falando um pouquinho pra gente sobre o que é ser diácono na Igreja Católica, contando um pouquinho aí quem pode, né, quais são os critérios, como é que funciona todo esse processo. Quero registrar aqui a participação do Daniel. Gostaria de enviar um abraço aos diáconos e parabenizá-los pela entrevista. De maneira especial ao diácono Vandeci, conhecido como o diácono mais alinhado da catedral, que somos muito gratos pela vida dele e por todo o ensinamento que nos transmite. Abraço, equipe Conexão Jesus. Obrigado, Daniel. Que história é essa aqui, diácono? Mais alinhado? Não, esse Daniel aí, ele tem que confessar. Falei pra ele. Mas não pode com o senhor, né? Não. Porque diácono não atende confissão, né? Não, ele fez uma brincadeira no dia do encontro de casais. Acho que é de noivos. Eu cheguei lá na catedral, fui dar uma palestra. Então eu estava com uma calça listrada e uma camisa listrada. Ai, meu Deus. Aí ele falou que eu era o diácono mais alinhado da catedral. Então, você viu que tem uma maldade aí, né? Daniel. Então, tem que se confessar. Pelo menos nessa quaresma. Tá vendo? Mas tá agradecendo o senhor pela sua vida aqui, por todo o ensinamento. Um abraço, Daniel. Agora conta um pouquinho pra gente. Então, tem todo esse processo, aí vocês vão para uma escola diaconal, é isso? Tem um processo aí, não é da noite pro dia, não. Estuda um pouquinho, diácono José Silva. É quase uma faculdade? É quase, mas não é uma faculdade. Né? Na verdade, depende do bispo, depende da diocese. Na nossa diocese nunca foi exigido faculdade de teologia para se tornar diácono. Mas existem outras dioceses, né? No nosso estado de São Paulo, que eu faço parte da coordenação, a gente tem bispo que não permite o candidato ao diaconato se ele não passar pelo crivo dos 5 anos de faculdade de teologia. Então, isso é as dioceses que definem, o bispo que o bispo que define. Na verdade, o bispo ele define. O bispo que está na diocese naquele momento. Ele define um punhado de coisa. Embora o tempo está nas diretrizes, né? Sim. Tem um volume de hora para ser aplicado de estudo, né? E na nossa diocese a gente tem feito, pelo menos nas vezes que tivemos 4 turmas que passaram já pela escola diaconal, a média é em torno de 4 a 5 anos de estudo. 2 vezes por semana no nosso grupo, na nossa turma, foi assim, né? Nós começamos o processo em 2003, mas aí o bispo foi transferido, Dom Nelson na época. Sim. E aí ficamos 1 ano com o nosso processo parado. Quando chegou o novo bispo, aí retomou o processo, ainda está naquele processo de maturação, de descobrir se a vocação era essa, o chamado realmente era para ser seguido. E em 2005 nós iniciamos a escola diaconal. Ficamos até 2010 em sala de aula, 2 vezes por semana, né? 3 horas e meia por dia, 7 horas de aula por semana, né? Durante 5 anos. Por quê? Poderia ser aula todo dia? Poderia. Só que o tempo é necessário. O tempo é necessário. Porque você vai aprendendo e vai vendo a sua condição para assimilar aquilo que você aprendeu. Pois é, né? sim. Então é a maturação mesmo da vocação, né? É dar o espaço para que a coisa aconteça. E nós fizemos esse processo, e é um processo quase que normal. Mas, como eu disse, existe diocese, existe bispo que faz com menos tempo. Eu tenho um caso de um bispo que ele chegou na diocese, ele era filho de diácono. E o pai dele estava indo para a ordenação dele episcopal, sofreu um acidente e morreu. Meu Deus. E aí quando ele chegou na diocese, né, foi ordenado, chegou na diocese, ele fez a primeira reunião com
com o clero dele, não tinha diácono. Não Aí tinha? Não tinha. Ele falou, cadê o diácono? Não, aqui nós não temos diácono. Uma diocese. Uma diocese. Meu Deus. Aqui nós não temos diácono. Aí ele disse assim, então a nossa igreja aqui está devendo alguma coisa. Ela não está completa. Sim. Dom Manuel falou disso aí. E deu testemunho pra gente no encontro de diácono. Ele falou, nossa igreja não está completa. Então precisamos criar. Aí ele criou, meio assim, rapidamente. Sim. Fez um curso de 2 anos com, acho que 5 ou 6 candidatos e em seguida já ordenou. Porque ele queria que a diocese dele estivesse completa. E precisava também, né? Era urgência, né? Sim, mas necessidade. normalmente a formação gira em torno de 4 a 5 anos. Então, já aprendemos que isso varia, então Sim. isso depende do bispo, né? Bacana. O diácono é do bispo, então ele que cria, ele que Sim, forma, né? Com certeza. E diácono Vandeci, o senhor que é coordenador da Comissão Diocesana de Diáconos Permanente, a nossa diocese, né? Hoje, qual que é a média de diáconos que nós temos, né? Eu até comentava aqui, né, que eu sou das antigas, né, minha gente? E eu lembro quando vocês foram ordenados lá, perguntei, porque a gente lembra daquela turma, né, de 48, né, diáconos, aquela linda ordenação. Conta um pouquinho pra gente, a nossa diocese é uma das que tem o maior número de diáconos? Sim, São José é uma das que tem mais diáconos no Brasil. Temos o representante do Estado, né, que pode confirmar isso José aí, Silva né? confirma que de São Paulo é. De São Paulo nós somos. Então, nós temos aqui em São José hoje 142 diáconos. Olha que bênção. E ativamente pode-se dizer que tem 115, porque nós temos os enfermos e Sim. tem os que pediram licença, tá? Então nós trabalhamos com esse número de pessoas, de diáconos. Temos bastante diáconos idosos, né? Sim. E por isso que a cada tempo o próprio bispo, com o conselho dos presbíteros, eles veem essa necessidade de abrir as escolas, né? A escola é aberta por decreto e fechada por decreto. Tá? Então, quando ela não fica aberta. Não fica aberta. Não. Ah, sim. Por isso que eu perguntei, falei, tem alguma informação? Não, então a escola ela é aberta e fechada. Exatamente. E aí quando tem uma nova turma, ali uma nova indicação, abre novamente para. Então, conforme a análise do bispo e dos seus conselhos, né? Sim. Aí começa a ver, tá na hora, porque tem esse tempo de formação que tem que ter, então é colocado tudo isso num plano. Bacana. Agora uma outra pergunta também, né? Hoje é o dia das curiosidades, gente. Eu vou aproveitar aqui para tirar todas as dúvidas. E você também que tiver dúvida, manda pra gente 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Em relação à questão da escolha da paróquia, isso também não é vocês que escolhem a paróquia. Eu disse aqui que vocês são cooperador na paróquia Nossa Senhora da Salete, o diácono José Silva, e cooperador na Catedral São Dimas. Não são vocês que escolhem para onde vão. Isso aí também, quem dá a ordem ali é o bispo, é isso? Diante da necessidade? O diácono, como eu disse, ele é do bispo. Ele está em função da igreja, né? Que tem o bispo como pastor. É ele que determina, né? Após a ordenação, o bispo faz então a provisão, né? Do diácono para uma determinada paróquia. Ele está encardinado na diocese e é provisado para trabalhar numa paróquia como cooperador paroquial, né? Sim. E aí é o bispo que define? É o bispo que define. Ele que designa. Ele que assina. Ele vai designar, né? Ali então. Pode até haver um diálogo antes entre os padres, sim, mas quem determina é o bispo, né? Eu fui coordenador diocesano por alguns anos, e tudo no período de Dom César, e ele tinha um costume muito, muito tranquilo para isso. Quando precisava de haver uma mudança, ele me chamava. Olha, estou precisando de um diácono em tal lugar, o que a gente pode fazer, aonde que a gente, né? Onde que a gente vai socorrer, da onde a gente vai tirar para colocar para lá, né? Era muito tranquilo para fazer isso. Ele continua fazendo isso com o Vandeci, né? Ele quer ouvir primeiro aquilo que a direção conhece e aquilo que pode ser mexido. E na minha época, quando precisava mexer, ele falou, vai lá conversar com o padre. Olha só. Conversa com o padre, sim, e depois a gente senta com o padre para
para que isso aconteça. Então isso é mediante também a necessidade, né? Porque Mediante a vamos necessidade. pensar, né? Às vezes tem paróquia, né? Que tem ali vários diáconos, né? E outras não tem nenhuma, né? Sim. Então precisa realmente ter isso, né? Antes de cada escola iniciar, né, o projeto já começa por aí. Planejamento das paróquias. Sim. E dizer para o bispo, eu quero, vou indicar 2, 3, né? Ele vai explicar. Então a escola é montada em cima desse planejamento. Tá? Que legal. Tem participações aqui. Boa tarde, Vanessa. Paz, abraço aos queridos irmãos da família diaconal. Deus abençoe. É o diácono Alexandre Magno aqui da Catedral São Dimas, mandando um abraço para vocês aí. Obrigado, Alexandre. Bacana. Tem mais participações aqui. Tem um áudio, André? Eu acredito ser participação aqui pro programa. Tem apenas o áudio. Vamos ouvir aqui quem participa conosco nesse programa. Boa tarde. Olá, uma boa tarde. Estou passando aqui para deixar um recado para os diáconos. Parabéns pela entrevista. Meu nome é Eliérica. Oi, Eliérica. E, em especial, eu gostaria de deixar um grande abraço ao diácono Vandercy, a quem eu tenho um carinho muito grande e um apreço mesmo pela família, né? Ele sempre foi um grande exemplo de homem aí no servir, no doar-se aí para a nossa paróquia Coração de Jesus. Que legal. Né? E desde pequeno ele tocava no coral da criançada. Olha! Então ele sempre de prontidão ali a serviço da paróquia. Então ele é um grande exemplo aí para mim como paroquiana e deixo aqui o meu abraço. Que legal. Olha, Nossa, diácono. obrigado, Eliane. Eliérica, obrigada, viu? Que lindo. Então o senhor tocava ali já? Sim, eu não falei isso, mas quando eu fui chamado, né, eu tinha uma vida toda voltada dentro da liturgia. Então eu cuidava, tocava, tinha um grupo bom de animação, de retiros, de retiro de carnaval, Sim. tarde de louvor. Era bastante usado nesse sentido. Então não pensava em ser diácono. Teve como é que Deus puxa, né? Sim. E teve uma fase que eu cuidei do coral das crianças, tive a oportunidade de ensinar muita criança a tocar, que hoje é base hoje na paróquia lá do Coração de Jesus. É a sua Ela paróquia? É uma delas. É a minha paróquia de origem. Olha só. E aí o senhor coopera aqui na Catedral. Isto. E a do senhor é a paróquia de origem mesmo, né? A Nossa Senhora da Salete. De origem. Olha, Nossa Soledade. Da Soledade, desculpa, Nossa Senhora da Soledade. Que bênção. Tem mais participação aqui em áudio? Vamos ouvir. Olá, Vanessa. Boa tarde. Diácono, boa tarde. Aos ouvintes da Canção Nova. Sua bênção, Que alegria Diácono Fábio. poder ouvir Fábio. o diácono Vandercy, o diácono José Silva, 2 amigos, 2 irmãos no ministério diaconal. Aproveito aqui para mandar um abraço para eles e também para agradecer por tudo que eles fizeram aí para a formação, né, da última turma de diáconos permanentes aqui da nossa diocese. Né? O diácono José Silva e o diácono Vandercy se empenharam muito no trabalho na escola diaconal, nos ajudaram muito, nos ensinaram muita coisa com a experiência que eles têm no ministério. Eu fico muito feliz em poder ouvi-los e são 2 grandes referências para nós. Diácono Vandercy, diácono José Silva, que Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. Um grande abraço. Outro. Tá aí o diácono Fábio. Obrigado, irmão. Obrigado, Fábio. Tamo junto. Ah, que bonito. E é tão bonito ver realmente esse carinho de vocês, porque realmente é um trabalho árduo, né? E exige bastante. E essa parceria é muito importante, Sim. né? Porque é aquela visão que ninguém é melhor que ninguém, né? Vocês estão ali pelo mesmo propósito, né? Aliás, falando em propósito, vamos continuar. A gente comentou, o diácono José Silva começou comentando em relação o que o diácono pode, né, fazer aí, né? Qual que é o real serviço. Falamos dos casamentos, né? Que a gente já aprendeu que o diácono assiste o casamento, tá? Quem celebra são os noivos, né? Já aprendemos isso. Pelo amor de Deus, não vai falar que é o diácono que fez seu casamento, que casou, né? O diácono me casou. Mas quais são os outros serviços que o diácono pode fazer? O diácono, na verdade, ele é mais colocado para trabalhos na área social, né?
Então tem muitos diáconos que trabalham nas paróquias ajudando no CAEP, né, que é o administrativo, ajudando como tesoureiro, à frente de obras sociais, né? Além de puxar, animar as pastorais, né? Os padres, eles colocam essa atribuição para os diáconos ter esse, puxar as pastorais, serem motivador ali, tem esse sentido. Eu digo assim, por meu caso, eu depois que eu ordenei, eu fui colocado pelo Dom Macir logo de cara para ser assessor diocesano da campanha da fraternidade. Então é uma área que puxa muita gente para o lado social. Sim. Aí depois eu fui para a SEBS, também assessor da SEBS. Aí depois também tive como assessorando a liturgia. Então foram trabalhos que você não fica na paróquia e então a própria paróquia não sabe que você está fazendo isso, né? Sim. Também tive trabalhos assim à frente de casa de retiro, que eu cuidei de casa de retiro, e atualmente, né, hoje eu estou como administrador do cemitério da Mitra, que é o Horto da Paz lá no centro, e o ossuário da Catedral São Dima. Quiserem falar de mortos, pode falar comigo também. Ah, é? Não só de vivos? Agora, tem também a questão, por exemplo, né, que a gente brincou aqui, mas é real, né? A questão de confissão, né, que vocês não atendem, né? Tem o aconselhamento, é isso, diáconos? Sim. E tem também sobre a questão de batizado também, né? Que vocês podem ali. Mas muitas pessoas também devem se questionar em relação à questão da vestimenta de vocês. Ainda é dúvida? Tem muita gente que chega ali, sua bênção, padre, confunde ainda? Sim, como sim. É que é? Por exemplo, eu sou um diácono que eu não gosto de usar clergyman. Por quê? Porque isso aí causa exatamente... mal entendido. Vou contar uma história pro senhor que chegou aqui pra gente. Posso? Pode contar. Chegou uma história aqui, eu fiz questão de anotar. A Marcela, ela é aqui de São José. É o seguinte, assim, ó. Aqui. Uma vez vi um diácono com clésima no shopping andando com uma senhora de mãos dadas e depois ainda dando um beijo de despedida nela. Achei que era um padre e levei um susto. Depois, mais tarde, eu acredito que seja outro dia, né? Depois de um tempo aí, fui à missa e chegando lá o padre apresentou: pessoal, esse aqui é o diácono que irá ajudar a nossa comunidade a partir de agora. Ufa, levei um susto, ainda bem que o padre explicou, porque eu achei que ele era um padre. Então, gente, pode parecer uma brincadeira, mas isso é sério, né? É sério. Eu só uso a clésima, por exemplo, O André tá rindo, imagina, né? Quando eu vou em outra paróquia que ninguém me conhece, né? Aí então eu uso essa vestimenta no sentido de só para se identificar como diácono, não sinal de poder, nada disso. Tá? Sim. Agora, independente disso, o diácono é aquele que tem que ser bem, sempre barba feita, cabelinho cortado, roupa, né? Porque ele é uma referência, né? Ele tem de demonstrar zelo à palavra Sim. de Deus, ao exercício dele, de toda forma possível. Tem que estar alinhadinho Tem que mesmo, tá né, alinhado. diácono? Tem que estar alinhado. Tem que estar ali bonitinho. Na verdade, esse trabalho do diácono, além do altar, né? A gente falou do batizado, do casamento, mas nós temos, além disso, pelo menos na nossa diocese tem esse procedimento dos diáconos cuidar dos casos especiais. Sim, verdade. O que é caso especial? A mãe chega lá pedindo o batismo para o filho, mas não são casados, os padrinhos também não são casados, e aí sobra para quem? O diácono conversar. Diácono. Né? É o diácono que vai lá sentar com a pessoa, explicar para ela o que ela está pedindo, o que precisa ser feito, né? Então a gente fala que é o momento de cuidar dos casos especiais. E casos especiais a gente tem todo dia. Todo dia. Na minha paróquia, a secretária: seu Zé, pode atender alguém amanhã cedo? Posso. Adivinha o que é? Já sabe o que é, né? Já sabe o que é. Então, esses casos especiais nos pega também. A parte pastoral, né? A minha paróquia, por exemplo, a parte pastoral, depois que o padre Toninho chegou lá,
ele quis criar na paróquia diaconias. Está numa luta para conseguir 4 diáconos, né? Mas era só eu quando ele chegou. Nós éramos em 2, aí um saiu, foi transferido para uma outra paróquia, e aí ele ficou querendo arrumar diácono. Nós já estamos com 2 diáconos e um diácono transitório com a gente lá, e tem um em formação, que é um desses que estão aí retardatários no nosso processo. De 2023. Né? Mas deve ser ordenado este ano ainda. E o que ele colocou como meta da paróquia? A paróquia tem 3 capelas e tem a matriz. Então ele colocou um desses em cada capela e na matriz para cuidar, para fazer o movimento naquele setor da paróquia. Na comunidade. E, por sinal, está dando muito resultado. Que bênção. Muito positivo. Porque a gente tem, além do trabalho normal, a gente tem os encontros no meio de semana, a gente faz celebração nas casas, né? E o povo tem dado uma resposta muito positiva. Bacana. Então, é a diaconia. Com base lá no Atos dos Apóstolos, os viúvos e os órfãos do nosso tempo se apresentam de outra maneira. Então o diácono está aí Tá para vendo? fazer esse trabalho. Agora, só registrar um abraço aqui a Kátia Barreto. Boa tarde, Vanessa. Sua bênção, diáconos. Que bênção ouvir vocês aqui na rádio. Um abraço a Kátia Barreto, que é esposa do diácono Lázaro Barreto. Sim. Também. Sua bênção, o diácono estiver acompanhando aí, né? Papel importante também da esposa, né? Muito. Representando aqui as esposas de diáconos também. Agora que eu olhei o relógio aqui, mas já estamos caminhando para o final, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente, né, vocês disseram que pessoas solteiras não são aí, os diáconos são casados, mas uma pessoa solteira, ela pode ser ordenada diácono? Pode. Mas tem algumas renúncias que ela tem que fazer? O celibato é uma das coisas, né? Então, se for ordenado solteiro, ele não pode casar. Não pode casar. Pode. E o senhor, que ficou viúvo, o senhor poderia, por exemplo, querer se tornar padre, vamos dizer assim? Essa é a pergunta que eu mais respondo pelo mundo. Todo mundo... Essa pergunta, onde eu vou, o pessoal faz essa pergunta. Eu digo assim, eu acho que vocação é vocação. Sim. Né? Eu acho que a minha vocação primeira foi para ser pai, ser Sim. marido, ser esposo, né? E depois Deus me chama para o diaconato. Agora, para ser padre, ele não me chamou, não. Mas pode? Posso. Mas pode? Pode. Pela Não, lei, pode. a Já tivemos casos desses na nossa diocese, né? De que o diácono permanente ficou viúvo, depois concluiu os estudos e se tornou padre. Isso pode. Entendi. Né? Nós tivemos um caso de um diácono solteiro que também se tornou padre depois. Ele era diácono permanente. Mas num futuro mais lá distante, ele descobriu a vocação de ser padre e se tornou-se padre. Morreu padre. Entendi. Então, existe essa possibilidade, né? Sim. Bacana. Diáconos, a gente precisa encerrar. A gente ficaria a tarde inteira conversando aqui. Eu tenho que fazer um parte 2 aqui desse bate-papo, né? Não, foi muito bom. Mas eu gostaria muito de agradecê-los pelo sim, né? Primeiramente o sim a Deus, né? E o sim à igreja também, pelo trabalho de vocês. E eu fiz questão de trazê-los exatamente para mostrar isso, né? Como o diácono disse, né? Às vezes a gente não tem essa real dimensão, mas vocês são escolhidos, né? E acima de tudo a gente falou, escolhido o padre que escolhe, mas acima de tudo eu tenho certeza que não é o padre que escolhe, né? Deus que escolhe. Deus. O padre é um instrumento de Deus, instrumento do Espírito Santo, né? Então, assim, não tenha dúvida da importância. A gente fala do padre porque parte dele. Até pra gente entender, Isso, né? Existe uma pessoa ali, né? Isso. Que a gente tem, mas a gente sabe, né? Que acima de tudo é Deus mesmo, e o sim de vocês não é um sim para o padre, é o sim para Deus também, né? E por toda a vida. Então, muito obrigada pelo sim de vocês e também por ter aceito estar aqui com a gente hoje, mediante a correria de vocês aí, né? Deixou lá um pouquinho, aguenta aí os casos especiais que eu tô chegando, né, Diácono? Aguenta aí É por aí. os mortos, aguenta aí um pouquinho, né? Estamos chegando. Mas muito obrigada. E para quem quiser saber mais sobre os diáconos, quiser entender um pouco mais, é importante isso, né? Pode procurar vocês também, a comissão, Sim, pode né? procurar. Entrando no site da diocese, tem um link para o site dos diáconos, tá? Também tem lá. Nós temos um site bem completinho. Legal. Que também está feito link com o nacional. Tá tudo interligado, tem boas
coisas lá. Legal. Para encerrar, claro que eu gostaria de pedir que vocês deixassem para nós aí, para os nossos ouvintes, uma bênção especial nesse dia, né? Começando mais uma semana na graça de Deus. Por favor. Eu queria falar só um minutinho. Pode falar. O Vandercy falou que ele tem 142 diáconos na diocese, né? O estado de São Paulo tem 1.279 diáconos. Que 1.279? No estado de São Paulo. Que na benção. qual 142 deles estão incluídos. Nós Né? estamos podendo também. Estamos podendo. Que né? bênção. E no Brasil nós passamos de 6.000 diáconos. 6.000? Olha que bênção. Tá vendo? O diácono ele tem o CDD, né, que é a Comissão Diocesana. Temos o CRD, que é a Comissão Regional dos Diáconos. Temos 19 regionais da CNBB, cada regional tem a Comissão dos Diáconos, e temos o Nacional, que é a CND, né, que tem uma visão geral dos diáconos. Então, nos últimos tempos, a vocação que mais cresce na igreja é a vocação diaconal. Olha que lindo, Deus abençoe. Não é aqui no Brasil, não, no mundo. Mas vale lembrar que no Brasil tem muitas dioceses que ainda não têm diácono. Então, isso significa que diante de todos esses números, né, Deus talvez esteja te chamando, tá esperando seu sim, né? Você que foi convidado, tá aí pensando, será, né? Você que nos acompanha de outros lugares aí, às vezes Deus tá chamando você, né? Com certeza. Que legal, Deus abençoe. Obrigada, e que possamos rezar por essa vocação também, né? Muito porque bem. é uma vocação, né? Ser diácono é uma vocação. Eu que agradeço, Vanessa, pelo convite, agradeço a todos os ouvintes, e que Deus abençoe a todos, conceda a todos a alegria e a paz para viver bem. Amém. Por favor. Em meu nome, em nome da Comissão Regional dos Diáconos, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Caso a Vanessa nos convidou para esse encontro, e conto com as orações de vocês pelos diáconos. Nós precisamos muito das orações, né? Eu acho que os ouvintes, aqueles que manifestaram ou aqueles que estão apenas ouvindo, sabem disso, da necessidade de rezar pelo diácono. Ele tem a dupla sacramentalidade, ele é casado e é ordenado. Então, são duas responsabilidades muito grandes na vida dele. Então, precisa muito das orações. Com certeza. Obrigada, e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus André, abençoe vocês. Obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que interagiu conosco. Fiquem com Deus, uma excelente semana, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.